Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 37 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Começando o capítulo Adolescência, o Convento das Agostinhas. Aos 13 anos, Teresa era uma moça muito solitária. Sabia agora quanto dependera da mãe, como tinha sido imensa, embora já o imaginasse, a radiação do amor que vinha daquela alma que se sacrificara sem um queixume. Dom Alonso compreendia bem e Teresa era a sua preferida. Mas como podia ele ter a capacidade de compreensão de uma mulher? Maria e João, filhos do primeiro matrimônio, eram já adultos. Fernando tinha 18 anos. Rodrigo estava na idade em que um rapaz adota uma atitude altiva para com uma irmã mais nova, 4 anos. Entre estes três, os menores, Lourenço com 9, Antônio com 8, Pedro com 7, Jerônimo com 6 e os outros dois, uns bebês, Teresa via-se bastante reduzida às suas próprias forças. Pela primeira vez começou a compreender que coisa é a soledade. E quando a noite desceu sobre o terrível dia em que perdeu a mãe, voltando-se instintivamente da incapacidade humana para as infinitas forças da divindade, achou conforto na soledade de Cristo na cruz e na soledade de Maria. Foi talvez então que começou o hábito que tinha de considerar de preferência os momentos de maior abandono na vida de Cristo. A isso se refere no livro da vida, sua autobiografia. A este fervor seguiu-se, algumas semanas ou meses depois, uma reação. Não tardou muito que voltasse a ler, escondida debaixo da cama, com medo dos vigilantes olhos do pai, os livros que a deixavam tão deliciosamente perturbada, com as penas de Oriana e a liberdade de Andadona. E muito diferente havia de ser das outras moças imaginativas, se algumas vezes não se pusesse no lugar da dama amada por um herói, como Esplendiano, o filho legítimo de Amadis de Gaula. Nem olhasse para o espelho com satisfação, pondo-se a pensar na melhor forma de arranjar o cabelo. Ao descobrir que suas mãos eram extraordinariamente belas, começou a dedicar muito tempo a tratar delas. Como a maior parte das moças da sua condição, usava cosméticos. Naquele século brilhante, até os homens se preocupavam com perfumes. Já estava bastante crescida para ser apresentada à sociedade de Ávila. A mãe, àquela idade, estava casada. Dos pormenores de sua vida de sociedade, nenhum registro se encontrou. Tinha-se feito uma das mais lindas moças da cidade, de fulgurantes olhos negros e dentes brilhantes, lábios vermelhos e linda pele. Pode ter razão um dos biógrafos modernos ao supor que quando ela aparecia num baile, numa fiesta, numa tourada ou num juego de canas, levava algumas joias que no inventário que ficou dos bens de seu pai
se diz que pertenceram à mãe. Havia, por exemplo, um colar avaliado em 30.000 maravédies, 2 cadeias de ouro, alguns anéis de ouro, braceletes, brincos e ornamentos semelhantes, assim como roupões de veludo, saias de linho de Rouen, sedas, vestidos de cerimônia, espartilhos, cintos de tafetá bordados a ouro, lenços de pôr ao pescoço, daqueles que usam as senhoras da alta sociedade, e redes de seda para segurar o cabelo. Cavalgava por aqui e por acolá no dorso de uma mula, como era então de preceito entre as senhoras castelhanas, e segundo notou Gracian, mesmo pela vida fora era admirada pela maneira como montava. Era hábil no xadrez, jogo que atrai mais os homens que as mulheres, e ficava deliciada quando conseguia dar xeque-mate ao rei de seu adversário. Certamente jogava com o pai nas noites de inverno, quando os irmãos mais novos já estavam na cama. Como todas as senhoras castelhanas, sabia fiar e coser. Foi com certeza uma das meninas mais desejadas de Ávila, bonita, afetuosa, discreta, franca e alegre, equilibradamente devota e com bom dote que vinha da fortuna da mãe. Aqui tem uma nota a respeito do xadrez, né? Que ela jogava xadrez, etc., com o pai, né? Diz assim, a nota do próprio autor aqui do livro, né? A autoridade em que nos baseamos é a própria Teresa. Começa ela o capítulo 16 do Caminho da Perfeição dizendo, não, abre aspas para Santa Teresa, não vos pareçam prolixos todos estes preliminares. Estou entabulando o jogo, como se costuma dizer. Pedistes alguns conselhos sobre o modo de começar a oração. Crede que no que vos digo. Quem não sabe armar no tabuleiro as peças do xadrez, ainda pior saberá julgar. E quem não sabe dar cheque, como saberá dar mate? Haveis de repreender-me por falar em coisas de jogo, quando nesta casa nenhum é permitido e jamais há de ser. Por aí vereis a mãe que Deus vos deu, que até esta vaidade sabia, mas dizem que é lícito algumas coisas. Fecha aspas. E vai explicando como dar checkmate a Deus no jogo da oração. Então essa é a referência, né, de Santa Teresa enxadrista, né? Não lhe faltava certo orgulho castelhano de sangue e de linhagem, e um leve toque de habitual vaidade feminina, com um profundo e bem natural desejo de ser muito amada. Como as damas dos romances eram amadas por incomparáveis namorados. Estes defeitos, se defeitos eram, haviam de aumentar, mais que diminuir, as suas probabilidades de casar. É bem provável que o pai começasse a considerar qual dos rapazes das suas relações seria de desejar para marido de Teresa. Alguns de seus biógrafos chegaram a afirmar que ela própria pensou em casar com um jovem cavaleiro. Mas qualquer prova neste sentido é mais do que inconsistente. Aqui tem uma nota do autor. Na sua vida, capítulo 2, depois de tratar de seus pecados, entre aspas, diz Teresa: uma coisa tenia que me parece que podia ser alguma desculpa, se no tu viera tantas culpas, e es que era el trato com quem, por via de casamento, me parecia podia acabar em bem.
E informada de com quem me confessava e outras pessoas, em muitas coisas me deciam no iba contra Deus. Fecha aspas. Alguns autores entenderam que isso queria dizer que Teresa pensou em casar. E Mir é bem severo para Ribeira no que foi, diz ele, o primeiro a suprimir este caso. Outros, incluindo David Lewis, interpretam a passagem, né, como significado que Teresa estava interessada nos projetos de casamento da prima. Parece-me a mim que essa opinião é que está certa. El trato deve referir-se às conversas que ela tinha com sua prima, as quais, segundo diz, eram acerca dos assuntos desta. Por esse tempo, voltou a dar-se intimamente com aquela sua prima estouvada, cujas frivolidades tanto tinham preocupado a mãe de Teresa. E recomeçaram toda a tagarelice e fantasia. Seria esta companheira vivaça Inês ou Ana de Tapia, que ambas vieram a ser monjas carmelitas? Seria interessante ter notícia mais concreta das travessuras destas duas moças, cheias de vida e de graça, que se calhar pensavam cometer uma grave falta se sozinhas trocavam umas palavras com algum moço gentil. Reconheça-se que as palavras da própria Teresa, escritas tinha 35 anos mais tarde, permitem várias conjecturas. Vamos às palavras de Teresa, abre aspas, aqui sentiam, deve ser na autobiografia dela, mas aqui não tem referência. Sentiam muito, meu pai e meus irmãos, semelhante amizade. Repreendiam-me frequentemente. Como, porém, não podia tirar a esta pessoa as ocasiões que tinha de frequentar a nossa casa, ficavam sem resultado as suas diligências, porque era muita a minha sagacidade para qualquer mal. Espanta-me algumas vezes o dano que causa a má companhia, e se não o houvesse experimentado, não o poderia crer. Especialmente no tempo da mocidade, deve ser maior o mal. Quisera que, com o meu exemplo, os pais ficassem escarmentados para vigiarem muito sobre este ponto. O certo é que de tal maneira me mudou essa amizade, que, da natural inclinação à virtude que tinha minha alma, não ficou quase nada, e parece que imprimiam em mim seus defeitos ela e outra que tinha o mesmo gênero de passatempos. Por aqui entendo o grande proveito que faz a boa companhia. Tenho por certo que, se tratasse naquela idade como pessoas virtuosas, não me teria desviado da virtude. E se desde o princípio tivesse quem me ensinasse a temer a Deus, cobraria a minha alma forças para não cair. Aos poucos, perdendo de todo esse temor, só me ficou de manchar a honra, pela qual em todas as circunstâncias era atormentada. Como pensava que não se viria a saber, atrevia-me a muitas coisas bem contrárias a ela e a Deus. A princípio fez-me mal o que ficou dito. Ao que parece, e a culpa não devia caber à minha parenta, senão a mim. Depois, já a minha disposição para o mal bastava, juntamente com ter criadas que, para tudo que era vaidade, me ajudavam. Se alguma houvesse que me aconselhasse para o bem, talvez me fizesse proveito, mas cegavas o interesse, como a mim, a afeição. Não era eu inclinada a muito mal, senão a passatempos de boa conversação, pois por coisas desonestas tinha natural aborrecimento. Contudo, posta em ocasiões arriscadas, estava em perigo, e nele punha meu pai e meus irmãos. De tudo me livrou Deus, de tal maneira que bem mostrou como procurava, malgrado meu, que de todo não me perdesse. Todavia, não foi possível ser tão secretamente que não houvesse bastante detrimento em minha honra e suspeitas em meu pai. Fecha aspas. Nestes passatempos,
nestas conversas, nestas ofensas a Deus, a que Teresa se deixava levar por influência da prima, cada escritor que tem tropeçado nestes passos, a bem dizer vagos e contraditórios, encontra, da vontade de dizê-lo, o reflexo do seu próprio espírito. Há, por um lado, os pecadores, que têm atribuído graves pecados a uma mulher canonizada pela Igreja. E no outro extremo estão estas almas piedosas que gostam de pensar nos santos como em atrações quase desencarnadas, quase desencarnadas, sem os defeitos e as paixões dos seres humanos normais. Dos biógrafos contemporâneos de Teresa, os dois que melhor a conheceram encaram corajosamente o problema. Ambos aceitam o princípio de que as faltas da santa não deviam ser ocultados ou aligeirados pelos hagiógrafos. Eu não concordo, abre aspas aqui para um dos autores. Eu não concordo com esses autores de vida de santos, escreve o padre jesuíta Ribeira, que pretendem encobrir os pecados e as fraquezas em que, como seres humanos, eles caíram. Porque isso é encobrir em parte a grandeza da bondade, da compaixão e da sabedoria de Deus, que sofre essas ofensas e delas os redime por meio muito eficazes, adequados e admiráveis. E assim, se eu soubesse mais acerca dos pecados da Madre Teresa de Jesus, não deixaria de o referir, pois ela mesma os queria ver reconhecidos, a fim de que a bondade de Deus fosse conhecida e neles resplandecesse mais. Mas, por outro lado, não faz sentido atribuir-lhe pecados que ela jamais cometeu. Então aqui o jesuíta, o padre Ribeira, falando, Depois da morte de Teresa e da publicação da sua autobiografia, o padre Ribeira deu o seu trabalho de realizar investigações sobre os pecados, entre aspas, dela, junto das pessoas que a tinham conhecido intimamente. Uma prioresca carmelita disse-lhe que a santa, tratando do problema da castidade com algumas das suas monjas, quando era já velha, declarou na presença dessa prioresa. Abre aspas. Desta matéria não entendo, porque o Senhor me concedeu a graça de não ter tido que confessar nada desse gênero durante toda a minha vida. O problema da castidade, As investigações de Ribeira levaram-no a crer que as faltas que ela a si censurava não eram pecados da carne, nem nenhuma adesão da vontade a eles, mas simplesmente conversas fúteis que a levavam a pensar em assuntos mundanos e não nos espirituais, que mais tarde lhe haviam de parecer bem mais importantes. Pensava ela ter sido culpada de ingratidão por Deus, pensava ela culpada de ingratidão por Deus lhe ter concedido tanta luz. Ribeira suspeitava que quando Teresa escreveu, as faltas por vezes lhe pareciam mortais, mas ele estava certo de que não tinham sido. O padre Iepes, que também a conheceu em vida e dela escreveu depois da sua morte, concordava com tudo isto. Deus permite aos seus santos incorrerem certas fraquezas e faltas, explica ele, para encorajar-nos a nós todos, a fim de que não imaginemos a santidade como, abre aspas, alguma coisa de inato ou necessário, em vez de ser a união com aquele a quem pode chegar todo o que verdadeiramente queira. A quem pode chegar tudo o que verdadeiramente queira. E cita os exemplos do rei Davi, de São Paulo, da Santa Maria Madalena,
da Santa Maria Egipcíaca e de outros. Estes santos, triunfando dos seus pecados, subjugaram o demônio e glorificaram a misericórdia de Deus. Assim foi com Teresa. Mas Iepes entende que, uma vez que ela aborrecia toda a impureza, não podia ter consentido ou achado prazer em qualquer pecado mortal. Mais tarde, como outros santos, ela atenuou as virtudes próprias e exagerou os pecados, abre aspas, fazendo de mosquitos elefantes, fecha aspas. Do mesmo modo, Santa Catarina de Sena chorou toda a vida das suas vaidades infantis. A verdadeira chave de toda dificuldade está provavelmente numa reflexão casual que Teresa registrou no fim do capítulo em que fala nas suas fraquezas. Vai tratando de acontecimentos posteriores e no final volta, como é costume, ao primeiro assunto. Abre aspas. Uma coisa, penso, podia excusar-me, de algum modo, se eu não tivera tantas culpas. Era o trato com quem julgava possível que, por meio de casamento, tudo acabasse bem. E diziam-me, meu confessor e outras pessoas com quem me aconselhava, que em muitos pontos eu não ia contra Deus. Fecha aspas. Foram estas palavras que induziram alguns autores a supor que Teresa encarava a hipótese de se casar. É possível, evidentemente, e em nada lhe diminuiria a honra ou a santidade. Mas, considerando o contexto, é mais provável a hipótese de que ela era confidente de uma prima que pensava casar-se. Talvez esta, sendo mais velha, lhe dissesse mais do que ela era capaz de entender, e assim perturbasse uma imaginação viva e uma consciência sensível, com receios e escrúpulos que vieram assumir uma importância sem proporção com a realidade. Nunca se pode provar que Teresa tivesse feito qualquer má ação. E a Igreja Católica, que está presa às palavras de Cristo, abre aspas, todo aquele que olhar a uma mulher com olhos de concupiscência já cometeu adultério em seu coração, fecha aspas, declarou oficialmente, depois de aturada investigação, que ela viveu toda a sua vida em estado de, abre aspas, angélica pureza de coração e de corpo. Aqui ele vai citar a bula de canonização de Gregório XI. Tá? Ele cita, inclusive, em latim. Né? Talvez as pessoas de família tivessem começado a notar a frivolidade e o sentimento de Teresa. O sentimentalismo, desculpe, de Teresa. E a referirem-se a eles, ou era só ela que imaginava que toda a gente sabia como ela tinha sido tolinha. Fosse como fosse, o certo é que, ao fim de uns 3 meses, tinha dito o bastante para alarmar o seu virtuoso pai e levá-lo a concluir que seria conveniente mandá-la para um colégio de freiras por uma temporada. Parece evidente que ele não enxergava a situação como ela, nem de modo nenhum a censurava. Abre aspas. Aqui citação da Santa Teresa na sua autobiografia. Era tão excessivo o amor que me tinha meu pai e tanta minha dissimulação que não podia julgar mal de mim. E assim não perdi suas boas graças. Como foi breve o tempo, dado que havia inspirado alguma coisa, nada se podia dizer com certeza. Pois, com o grande cuidado que eu tinha da honra, fazia todas as diligências para salvaguardar o segredo, sem pensar que não podia ser ocultado a quem tudo vê. Talvez Dom Alonso, fecha aspas, né, para Santa Teresa. Talvez Dom Alonso compreendesse a filha melhor do que ela imaginava. De qualquer modo, tomou a decisão de a enviar para o convento de Nossa Senhora da Graça das Agostinhas, onde eram educadas muitas filhas de amigos seus. Quis, contudo, obstar a que murmurassem dela, porventura prejudicando-lhe a reputação. Conhecedor como era da natureza humana, o excelente fidalgo
esperou uma oportunidade que logo se lhe apresentou com os responsais de sua filha mais velha, Maria, com Dom Martim Guzmán e Barrientos, que tinha casa em Castellanos de la Canada. Declarou ele então que, como a irmã de Teresa estava para se casar, não era conveniente que ela ficasse sozinha em casa, sem uma mãe. Então ele mandou a filha para o convento das agostinhas, né? das freiras agostinianas. Né? E eu vou parar aqui a leitura, nós vamos depois acompanhar essa ida dela para esse convento. Então, é muito interessante o assunto aqui desse início de capítulo, né? Que é um assunto que Santa Teresa volta a ele na sua autobiografia e se lastima muito dessa fase da vida dela, né? Então, esses lamentos, né? Eles têm uma influência muito grande em quem lê a vida de Santa Teresa, né? Sobretudo as pessoas bem intencionadas que querem uma vida reta, e sobretudo para as mães, né? Que têm suas filhas e que querem bem educá-las, né? Essa passagem de Santa Teresa, ela é uma santa muito influente, né? Por causa desse tipo de texto que ela escreveu, né? Sua autobiografia, né? E o autor do livro, ele toma muito cuidado em interpretar, não é, esses textos de Santa Teresa, né? Como a gente tem que tomar muito cuidado em interpretar textos dos santos quando os santos falam dos seus próprios pecados, né? Eu já li para vocês em outro momento, né, uma historinha de São Francisco de Assis que dá bem um equilíbrio, né, em relação ao que a gente deve pensar sobre o que os santos falam de si mesmos, né? Então, aqui tem uma historinha. Deixa eu ver se eu consigo achar. Sim, é uma historinha que tem na minha versão da Imitação de Cristo, com comentários de São Francisco de Sales. Essa historinha é contada por São Francisco de Sales no livro que ele escreveu sobre o amor de Deus, né? Então é assim a historinha. O devoto Frei Rufino, naquela visão que teve da glória a qual chegaria o grande São Francisco, por sua humildade, fez essa pergunta: meu caro pai, eu vos suplico dizer-me, na verdade, que opinião tendes de vós mesmo. E o santo lhe disse: na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a Nosso Senhor. Então essa é o que o São Francisco de Assis acha de si mesmo, né? Mas, replicou São Rufino, como podeis dizer isso de verdade e em consciência, uma vez que muitos outros, como se pode ver claramente, cometem muitos pecados graves, das quais, graças a Deus, estais isento? Ao que São Francisco respondeu: se Deus tivesse favorecido esses outros, dos quais fala, com tanta misericórdia como me favoreceu, estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecidos pelos dons de Deus do que eu,
e o serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Então, São Francisco de Assis dá uma explicação sobre o que ele quis dizer, né, quando disse que ele era o maior pecador do mundo. Então, se a gente olhar só a afirmação de São Francisco, como sendo ele se considerava o maior pecador do mundo, nós não vamos perceber toda a história por trás dessa afirmação, né? E com a explicação dele fica claro, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que dentro dele, por causa do pecado original, ele tem em potencial a possibilidade de fazer as maiores maldades do mundo. Tá certo? E é isso que a gente encontra nos grandes pecadores. Não é? Mas como ele foi favorecido pela misericórdia de Deus, essa misericórdia o impede de fazer isso. Não é? Então, eu só estou dando esse exemplo porque, lendo essa história, a gente percebe o quanto que a gente tem que pensar muito bem em interpretar esses rompantes dos santos, né? Quando eles estão escrevendo textos confessionais. Nós lemos agora sobre Santo Agostinho, que escreveu um livro inteiro de confissão, né? E quanto que naquele livro há que se harmonizar o que ele diz ali com a realidade, né? Então, quando os santos confessam os seus pecados, de uma forma tão rígida, tão pouco misericordiosa consigo mesmo, é preciso entender que esses santos, né, eles, sobretudo Santa Teresa, né, depois que ela 30 anos depois ela vai escrever sobre esses pecados, ela já teve experiência de contato direto com Deus. Ela conhece a misericórdia infinita de Deus. Então, qualquer falha que ela tenha cometido na vida, isso é temperado com as experiências místicas dela, não é? Com a experiência que ela teve das consolações divinas, não é? Dos contatos diretos com Nosso Senhor e Nossa Senhora, não é? Com a doçura das experiências espirituais dela. Então, tudo parece a esses santos coisas horríveis na vida deles, né? Então, para nós que não temos essas experiências místicas, e para nós que vivemos num mundo completamente decadente, é preciso ter cuidado na hora de interpretar isto e, sobretudo, na hora de querer aplicar qualquer tipo de conclusão prática na vida pessoal nossa e na vida dos nossos entes queridos. Mãe, pai, filho, enfim, tá certo? Então, Santa Teresa, ela é uma santa que precisa de muito cuidado ao ler sobre ela e ao ler, sobretudo, a obra dela, né? Porque tem esse aspecto. Ela é uma santa mística. Ela teve contato, ela teve experiências místicas incomunicáveis, né? Então, quando ela se volta para a vida dela, depois dessas experiências, tudo fica aumentado, né?
Outra coisa que eu devo lembrar para vocês, antes de ouvir os comentários de vocês, é aquela experiência que teve Santo Tomás de Aquino no final da vida. Ele teve um êxtase místico, e depois de voltar ao normal, ele quis queimar a obra dele inteira, não é? Porque frente ao que ele viu nessa experiência mística, tudo que ele escreveu lhe parecia absolutamente desprezível, não é? E nós devemos a obra dele ao Frei Reginaldo, que impediu São Tomás de queimar a obra dele, né? Então, é com esses exemplos que eu gostaria de terminar meu comentário, para dizer que nós devemos considerar o que a nossa santa disse sobre si mesma, mas ponderar, né? Ponderar muito bem sobre como aplicar essas observações dela na nossa própria vida, né? Tá certo? Então, gostaria de ouvir agora vocês sobre a leitura de hoje. Professor, o contraponto que eu faria acerca, né, desse atenuante que a gente deve aplicar aos santos que falam a partir de experiência profunda, é que a nossa sociedade é tendencialmente laxa, né? E nós temos uma tendência a um tipo de, digamos assim, mundivisão, ou a uma consciência hoje de que tudo nos levaria a escrúpulos, que tudo nos levaria a neurose, que tudo nos levaria a rigidez, e que a gente tem que ser mais leve, mais alegre, mais feliz, não é? Uhum. Quando eu andei revisitando essas partes de Santa Teresa, e eu fico assim, é possível, enquanto você lê as palavras de Santa Teresa sobre os pecados dela, as estações de pensamento, e você lê Santa Teresa imbuída de uma busca de exemplo ou de caminho a ser seguido no dia a dia, é fácil perceber ali o nosso problema pessoal, da nossa dificuldade pessoal. O catecismo da igreja, ele fala claramente dos pecados de pensamento. Uhum. Em Santa Teresa, a gente percebe, eu posso estar enganada, que ela também está falando dos pecados de pensamento. Tá. Ela está falando das abstrações, ou das, digamos assim, da distração que ela teve nas leituras de romances e tudo que ela imaginou. E parece que ela tinha uma dificuldade grande de usar a imaginação para buscar Deus na juventude. Uhum. Tanto é que ela pede auxílio de bons livros de oração, porque ela acusa a si mesma de não ter capacidade imaginativa para isso, para buscar Deus. Então, assim, o que eu acho é que nós hoje não deveríamos, eu digo católicos, que estamos buscando uma vida de oração mais profunda, não deveríamos relevar tanto as acusações de Santa Teresa. A gente deve relevar no sentido de que ela era santa e essa culpa era exagerada. Não era exagerada, porque realmente ela quase não trilhou o caminho para o qual ela foi, digamos assim, indicada, né? Escolhida. Escolhida. Por Deus. Ela percorreu esses desvios aí, mas tudo Deus aproveita, né? Mas eu acho que nós não deveríamos, porque, professor, o mundo hoje é um mundo
que o romance já é a realidade, né? Os romances de cavalaria é a nossa vida. A gente vive nessa ilusão de um imaginário exacerbado, cores exacerbadas, totalmente afastadas das coisas da natureza. A gente não vê tatu-bola mais, não vê nem Não vê, arco-teláquio. não vê. Então, assim, nós já estamos mergulhados numa vida totalmente abarcada por sentidos do gosto, do tato, né, da beleza, do perfume. Não há esforço mais, né? Não há esforço mais, não há mais suor na vida. A gente vive os mesmos sofrimentos, o drama humano é o mesmo. Mas eu acho assim, em princípio, hoje eu não relevaria tanto as acusações de Santa Teresa que ela faz a ela mesma. Eu acho que essas acusações cabem a nós também, sabe? Nós que procuramos ter uma vida de oração ou de menos pecado, né? É isso. Muito bom o contraponto, muito bom. Eu vou comentar sobre isso. A Maria Cristina está falando, né? Estamos muito, mas muito mais perto do extremo laxismo e romantismo do que o rigorismo e escrúpulos. Nossa sociedade como um todo e nós como católicos. Ela está concordando então com a Cristina. Sim, foi muito bom esse contraponto, porque você está falando do romance de cavalaria. Quem dera que nós estivéssemos encharcados de romance de cavalaria, né? Nós estamos hoje encharcados de coisas muito, muito piores, né? Muito piores. Se nós lermos, né, as acusações que Santa Teresa se faz, né, tem um aspecto que você levantou, que é o seguinte: nós não sabemos até que ponto, ou podemos até imaginar até que ponto essa tendência que Santa Teresa teve na juventude, essa sedução pela imaginação exacerbada, estimulada pelos romances, e pela sua beleza física, né? O quanto que isso a seduziu de forma a colocar a sua vocação em perigo, né? Ela pinta o quadro bastante desfavorável a ela, né? Digamos assim, eu estava no caminho da perdição, né? Mais ou menos isso que a gente sente quando lê. Mas, de novo, eu diria o seguinte: nós estamos numa situação diversa, né, hoje. Assim, para a gente chegar à visão de Santa Teresa sobre nós mesmos, nós temos que caminhar muito, né? Mas muito. Toda vez que a gente lê uma obra de um místico, nós temos que balancear muitas coisas. Eu tenho, por exemplo, nós lemos aqui pelo menos duas santas que são cuja vida é absolutamente impactante, né? Nossa Santa Gema Galgani, né? E Santa Margarida Maria Alacoque, né? Ambas, menos Santa Gema, mas Santa Margarida também se considerava, né, indigna daquilo que ela estava passando, né? Santa Gema também, certamente, mas não ficou claro ao longo da leitura que a gente fez da vida dela. É porque nós estamos num nível tão baixo, mas tão baixo em relação a essas santas,
que a minha dúvida é se o nosso caminho deveria ser esse o caminho. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos tantos defeitos muito maiores do que esses, que a Santa Teresa diz, que nós temos que desbastar todos os nossos grandes defeitos, defeitos da época, defeitos que a gente absorveu, para chegar a esses. Quer dizer, eu digo assim, se a gente ficar preocupado só com esses, nós vamos desconhecer tanta coisa que nós vamos desbastar antes de chegar a esses, né? Mas eu concordo com você, as palavras dela se aplicam muito mais a nós do que a ela, né? E concordo com você, essa preocupação do escrúpulo, como a Maria Cristina falou aqui também, para nós é absolutamente louco, porque nós estamos, como a Maria Cristina falou, né? Nós estamos muito mais longe de escrúpulo e rigorismo do que qualquer outra coisa. Para a gente chegar a ter escrúpulo, a gente precisa ser muito mais santo. Muito mais santo. Sabe? Duas palavras que hoje são usadas, eu acho que assim, é a desculpa esfarrapada de uma mentalidade que tem medo de santidade. E isso está muito em nós católicos conservadores. Os conservadores, um é a moralidade ou moralismo e outro é escrúpulo. E a gente vê muito isso entre essa nova intelectualidade católica, que, na verdade, o fato é o seguinte: eles não querem abrir mão de nada. Eles não querem abrir mão do Pokémon, nem do descolamento, né? De ser uma pessoa descolada. Há uma ideia de absorção da cultura, porque, se eu vejo bem, nós estamos diante de vários dilemas, né? Vários. Quando a gente vê a destruição atual e busca no passado solução ou modelo, o medo da juventude é perder o que ganhou agora, porque ninguém quer perder. Não. E quando você se veste, digamos assim, de certo rigor, porque, professor, só lendo mesmo as palavras de Santa Teresa, lendo ali, que você, num vislumbre, percebe porque ela está falando a partir como o senhor disse, né, de uma altura, de uma profunda altura. É uma profunda altura, né? Assim, essa coisa. Mas é possível a gente alcançar isso em relação a nós mesmos, lendo Santa Teresa e percebendo que nós acordamos de manhã cedo totalmente alheios ao nosso dever perante Deus. Nós já acordamos, por mais que a gente faça nossas orações e tudo mais, ainda mais quem é mais novo, que a vida ativa carrega, né? A pessoa mais nova não tem muita condição de parar demais, ela tem que lutar mais pela vida do que a gente, que já a partir de certa idade já tem uma certa tranquilidade, né? Uhum. Então, assim, e eu vejo uma crítica pavorosa em relação a ser rigoroso consigo mesmo. É preciso que nós sejamos rigorosos conosco. Conosco, não. Conosco, Sabe? sim. É preciso, porque não há outra maneira de... Assim, nós não vamos ficar neuróticos, nós não vamos ficar doidos por causa disso, não. Esses manuais de psicologia que incutiu, isso aí é o resultado, essa destruição desse rigor de exame de consciência, né? Porque o que se destruiu foi um verdadeiro exame de consciência. Mas um bom exame de consciência
ele só pode ser feito a partir de uma percepção do que é Deus. A gente, diante do crucifixo, vendo a santidade de Deus, quer dizer, o parâmetro é ele, não somos nós. Mas se você, diante dele, não se abre para ver o horror que é o pecado original, o pecado em si mesmo, o tamanho da bondade de Deus. E assim, eu estou falando palavras aqui que elas não são nem representativas do que é esse momento que você faz o exame de consciência e Deus permite ver os pecados da gente, né? Porque eu acho que ele nem permite, porque senão a gente cai desfalecido, né? Então é isso. Aconteceu isso com o São João Maria Vianney, né? Pois é, Will. Ele pediu para ver a alma dele como Deus a via. Ele ficou 3 dias desacordado. Pois é. Outro dia eu estava ouvindo um youtuber, um rapazinho aí, que eu acho que ele, se não posso falar se ele é conservador, da tradição, não sei dizer, se é amigo do caso mulher, ele falava assim com uma tranquilidade, que os red thread, isso é escrúpulo, não sei o quê. Eu fico vendo assim, ele nem sabe o que é essa palavra. Não sabe, escrúpulo é uma palavra muito bem definida na teologia cética e mística. Pois é, não está sabendo, assim, meu filho, um exame de consciência bem feito, escrúpulo é outra coisa. E outro tema que se fala muito é o moralismo, né? Porque se você atribui faz qualquer, digamos assim, qualquer crítica a um comportamento qualquer aí, dentro da tradição, isso é moralismo, nós não podemos. Não é. Nós estamos num mundo muito perdido já, Não, São Francisco de Sales é que dizia, né? Que nós temos que ser rígidos, muito rígidos conosco. E doces com as outras pessoas, né? Então, essa rigidez consigo mesmo é um traço da vida espiritual sã, né? Esse negócio de escrúpulo, ele ficou, quer dizer, eu não sei se é isso, mas é porque o pessoal lê o manual, os manuais de teologia cética e mística, e nos manuais há um alerta a respeito dos escrúpulos, mas quem está caminhando na vida espiritual de uma maneira sadia, né? Escrúpulo é uma doença da alma, e muito bem definido na teologia cética e mística. Escrúpulo não é qualquer coisa que você pode se meter a discutir e a ser contra ou a favor, né? É óbvio. Mas deixa eu ler umas participações aqui do pessoal que não fala, Cristina. O Luiz aqui da Raíssa. Santa Teresa fez curso de formação do imaginário com os discípulos do Olavo do século XV, mas graças a Deus superou a fase. O Felipe está falando, isso que o senhor está falando está ligado à ordenação dos bens e dos males, certo? De certa forma, sim, Felipe. Marquistina, nunca seremos suficientemente rigorosos conosco mesmo, não precisamos nos preocupar, também concordo. Concordo com os alertas da Cristina, mas também temos que ficar atentos para, na ânsia de sermos católicos, se apegarmos nas aparências. Eu já caí muito nisso, agora estou bem mais alerta do que isso. O Felipe, isso aí é uma coisa terrível, né? Se apegar nas aparências não tem nada a ver com a nossa vida católica, né? Mas a crítica que a Cristina faz, ela é muito certeira, porque a impressão que dá é que nós estamos tocando uma superfície da nossa religião e ainda não entramos nessa superfície, né? Nós estamos na superfície discutindo sobre o que está lá dentro, né? E quando a gente lê Santa Teresa, a gente lê algo que está dentro, de dentro para fora, né? E como nós vamos ver muito mais coisas aqui, né? Quando a gente sai, né, da leitura da autobiografia de Santa Teresa, vai ser comentado demais aqui também. É uma leitura
edificante por um lado e terrível por outro, né? Um peso muito grande, né? Porque, e veja, Santa Teresa, uma coisa interessante também de observar em Santa Teresa é que Santa Teresa, sendo uma santa renascentista, ela já estava em contato com os problemas fundamentais que nós temos hoje, tá certo? Essas seduções do mundo na Renascença, elas já eram muito mais abertas, não é? Ela já pertence a um tempo em que, pelo menos, as seduções daquela época eram, em substância, iguais a que nós temos hoje. Tirando a tecnologia, tirando a dispersão dessas seduções, elas são mais ou menos a mesma. A Renascença começou tudo isso, né? A Renascença começou toda essa... Então, já existia a imprensa, já existiam os romances, já existiam... enfim, ela viveu numa certa nobreza, então tinha toda essa relação de nobres e de casamentos e de seduções e de festas e de... Enfim, ela é uma santa nesse sentido moderna, né? Não é uma santa medieval, né? O medievo tinha muita coisa, mas era muito diferente do nosso tempo, né? Então, ela é de certa forma nesse sentido atual, né? Para nós nos beneficiarmos disso, né? Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí? Uma outra coisa que me chamou a atenção, um detalhe aqui que me chamou a atenção aqui na leitura, quando ela fala que das conversas com uma prima mais velha. Então fala assim, talvez esta, sendo mais velha, lhe dissesse mais do que ela era capaz de entender, e assim perturbasse uma imaginação viva e uma consciência sensível com receios e escrúpulos que vieram assumir uma importância e tal. Eu lembro que quando eu era criança, havia aqueles assuntos que eram assuntos de adultos, dos quais as crianças não deviam participar. E hoje eu vejo que, às vezes, a gente, como adulto, tem dificuldade de ter uma conversa com outro adulto sem que haja uma criança por perto. Entende? Às vezes a gente quer conversar de coisas que são mais difíceis, mais íntimas e tal, e não tem esse espaço porque as crianças estão sempre por perto, sabe? Então, aí me faz lembrar também algo que eu li naquele livro As Ideias Têm Consequências, de que a leitura, inclusive, não foi feita para qualquer pessoa. Não é todo mundo que está preparado para a leitura, porque você acaba lendo aquilo que não deve, aquilo que, mesmo nós como adultos, né, nós podemos ser influenciados por péssimas leituras ou mesmo por más companhias. A gente vê, muitas vezes, a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças, mas nós mesmos sofremos essas coisas aí. Por isso que existe o índice de livros proibidos Isso, que a Cristina tanto chama a atenção, né? Exatamente, porque aquilo pode nos influenciar. Né? Foi uma coisa que a Maria Cristina outro dia até levantou a respeito da maturidade de Santa Teresa diante das leituras dos livros de cavalaria. Embora eu pense que Santa Teresa já vivia o ambiente de casa, da família dela, já todo respirava uma catolicidade que nós só podemos tentar adivinhar, né? Imaginar.
que tenham outros, e assim, é muito interessante, que eu gosto muito daquele livro, aqueles 2 volumes, né, da Luz Perpétua, é que geralmente, quando se fala dos santos, ali é um resumo, né, da história do santo, do dia, mas geralmente ele faz referência à casa, aos pais do santo, né? E alguns santos, sim, foram muito inspirados pela família, outros sobreviveram à família, mesmo eles foram santos apesar da família puxar toda para um lado contrário, né? É. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo era sobre isso, sobre como que hoje não se tem essa preocupação de que... E assim, os meus pais falavam abertamente, pode ir lá para dentro, vão tentar esconder da gente. Ué. Pode ir lá para dentro que essa conversa aqui não é para você, é conversa de adulto, vai dormir, entendeu? Vai deitar, vai brincar, entendeu? Sai daqui. E hoje as crianças, pior um pouco, os adolescentes, insistem em ficar, eles são desobedientes até nisso, eles não saem de perto, não, você não tem a gente já não tem muito espaço para conversar sobre coisas, mas a gente já não tem muito com quem se aconselhar e tal, e também não tem muito espaço, porque até isso é complicado. A Cristina é um tema, ela já voltou a esse tema várias vezes aqui, né? Que na época dela, acontecia igual você falou. Criança não participava de conversa de adulto. Simplesmente não participava. Ia brincar. Ia fazer qualquer coisa. Adultos, quando conversam, não podem conversar no meio de criança. Porque a conversa de adulto é outra coisa, não é conversa de criança, né? Então, assim, nós não temos mais esse filtro, né? Porque a Cristina vai falar aí. Pode falar, Cristina. Eu falo que é quase um insulto para um adulto você ter que encarar a presença de uma criança naquele lugar que não cabe a criança, não é? Mas isso é possível. Eu falo eu sou meio fora do tempo, sabe? Eu nunca levei meu filho em bar à noite, meus filhos. E hoje você está à meia-noite, tem um bebê amamentando, tem criança correndo no restaurante. A coisa hoje está para lá de Bagdá, não tem, eu não sei, acho que não mais. Agora, o professor, é muito importante isso que a Ana Paula nos chama a atenção. Eu acho que é sempre um alerta que a gente faz. Há uma vida social que ela tem que ser preservada. A vida dos pais, a vida de adulto, ela tem que ser cultivada pelos pais. Para dar essa distinção e não cair nesse engodo moderno que a criança, Vossa Excelência, a criança, né? A criança ensinar para os pais, porque começou assim, agora quem ensina para nós humanos são os animais, né? Questão de ordem terrível, não é o problema só de você expor a criança assuntos que não lhe dizem respeito. É um exemplo, é aquilo que certa vez também eu percebi que você não abaixa para falar com uma criança. A criança ela olha para cima. Você só abaixa para falar com a criança quando ela machuca, que ela merece uma atenção especial. Está doente, alguma coisa. A criança precisa fazer exercício físico com a cerviz, né? Essa musculatura humana, que é só humana, que está aqui entre a cabeça e o ombro. Para não endurecê-la, né? Para não endurecer a cerviz, né? Tem que fazer esse exercício, olhar para cima. Isso é uma questão de ordem. Agora, eu só queria voltar um pouquinho, professor. O professor Eduardo Cursino, certa vez falando dos romances de cantaria, porque parece que fala assim,
ler romance, você falar isso hoje em dia, ler romance de cavalaria, vai arrepiar o cabelo do moderninho, né? Vai. Nossa, mas que povo radical, não sei o quê. Os romances de cavalaria, eles foram totalmente desvirtuados, eles foram usados nas estradas pelas seitas, pelas seitas anticristãs, anticatólicas. Sim. Existia uma comunicação subjacente à linguagem romântica que era uma verdadeira perversão. Era um código. Era código. Por causa das cantigas de amor, Isso. não é? Que os trovadores, eu não sei localizar no tempo exatamente, mas eu acho que antecederam um pouco o que deu Santa Teresa. Na verdade, eram trovas cantadas numa época em que não existia a imprensa de Gutenberg. Exatamente. Não é? É. Mas havia uma comunicação secreta, uma subversão grave, uma subversão ao Estado, ao governo temporal, espiritual. Então, tinha as tais beginners, né? Não sei se você lembra dessas mulheres. E outra coisa que eu pensei aqui, a questão do escrúpulo, do problema do escrúpulo, porque eu nunca li sobre isso, sabe, professor? Mas eu lembro muito de Martinho Lutero, que aí já é outro grau de problema, que no nosso pobre exame de consciência diário, sabe? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Outro problemão. Mas eu não sou capaz de falar porque eu nunca li sobre isso. São essas duas notas assim, que eu queria falar. Ótimo. A Maria Cristina está falando, o romantismo na literatura foi uma das maiores revoluções, cavalo de Troia para destruir a moral, os bons costumes, a tradição católica. O romantismo, bem, ele foi um movimento global, né? Não é só literário, né? Filosófico. E na literatura, ele serviu para isso mesmo, né? Aquela coisa que a gente falou, eu acho que foi na aula anterior, né? Que a igreja se preocupou em incluir no Index os livros doutrinários, mas não os romances, né? Não os livros de literatura, né? E através desses livros, né, foi feita então toda uma revolução, né? Na mente das pessoas, né? Foi aí que foi destruído, né? Mas antes da impressão, a Cristina lembrou bem, né? Existiam os trovadores, né? Que cantavam, eram perambulantes, né? E cantavam as cantigas, etc. Também existia esses movimentos subterrâneos, né? Das heresias, do anticatolicismo, né? As heresias elas usavam, né? Esses movimentos populares, esses canais subterrâneos, né? Que não estavam no radar, né? Da igreja, né? Para exatamente subverter a igreja, né? Então, tudo que se puder, porque a igreja naquela época, se ela descobrisse, ela julgava a Inquisição em cima do indivíduo, né? Então eles estavam tentando fugir da Inquisição, exatamente, né? E para isso eles usaram todos os subterfúgios, né? Ana Paula levantou a mão aí. É só um comentário em cima do comentário que o senhor fez aí, de os livros, os romances não terem sido incluídos no índice. Que eu fico pensando se não é o mesmo tipo de pensamento que hoje fazem, né? As pessoas pensam, o que tem o ETs a ver com a igreja? Esse tipo de pensamento, você sabe? Não tem que influência. O que tem uma coisa a ver com a outra? É porque, na verdade, os nossos inimigos, de certa forma, eles prestam homenagem pra gente quando eles atacam a igreja, porque eles mostram que o quão poderosa é a nossa religião, né?
o católico tem que perceber que a nossa religião tem a ver com tudo. Não tem nada que pode escapar ou pode ser desprezado em relação à igreja. A igreja é um mundo completo. Tudo tem a ver com ela. Né? Existe um livro do Chesterton que ele, literariamente, ele quer mostrar exatamente isso. Né? O livro chama A Coisa. A Coisa é a igreja. Ele chama a igreja de A Coisa. E nesse livro existem vários ensaios das mais diversos assuntos. Todos eles analisados e escritos sob o ponto de vista católico. Com isso ele queria mostrar o seguinte, que nada no mundo escapa à nossa religião. Ou está inserido nela, ou é inimigo dela. Tudo tem relação com a nossa religião. Né? E no mundo moderno, tudo é contra a nossa religião. Todo tipo de coisa. Né? Vocês vejam que a própria infiltração dos nossos, ou de ideias inimigas, não vamos falar dos nossos inimigos, de ideias inimigas, nos movimentos mais tradicionais da igreja. Hoje em dia, nós estamos sob ataque em todas as frentes, nos mais diversos níveis. Não é mais só o modernismo que nos ataca, né? Mesmo dentro da tradição existem ideias, existem pensamentos. A Cristina sempre traz aqui uma outra opinião que vem do lado tradicional, que é uma coisa errada, uma infiltração de uma ideia errada no próprio movimento tradicional. Né? Então, nada é inerte em relação à igreja. Nada, nenhuma coisa que acontece no mundo. Tá certo? A nossa religião é universal, ela é chamada católica, universal por causa disso. Né? Ela tem a dizer de tudo. Outro dia a Cristina colocou uma frase lá no nosso grupo, dizendo que a Igreja Católica tem soluções para os problemas passados, atuais e futuros. Né? É isso mesmo, a ideia do Chesterton. Chesterton dizia isso. Pode vir qualquer outro tipo de heresia, se é que vai existir algum outro tipo de heresia, porque todas as heresias já foram colocadas na mesa, né? A igreja terá solução para isso, porque ela é absolutamente... ela tem a ver com tudo, porque ela é a realização material aqui na Terra do Verbo de Deus. Então, o Verbo que criou tudo, todo o universo, tirou todo o universo do nada, ele é a cabeça da igreja. Então não tem nada que escapa a isso. Não tem nada. Nada, absolutamente nada. Tudo tem a ver com isso. Né? Então, nesse sentido, é que a gente deve encarar a igreja. Né? Certo? Professor. Diga, Márcio. Desculpa se eu interrompi o senhor. Não, pode mandar. Quer concluir uma coisa aí? Não, pode mandar para você. Tá. Não, é porque a gente, não só alinhavando aí essa história de Santa Teresa, aí, essa introdução da contextualização da vida dela, antes dela se tornar uma religiosa, mas com os outros santos também, com as vidas deles também, que a gente vê que eles... do material que é oferecido a eles, né, no ambiente, nos dons que eles recebem, naquilo que eles têm que trabalhar na realidade deles, que eles acabam se tornando aquele sinal de contradição para os tempos, para os males dos tempos deles, né, e ordenando tudo para Deus da seguinte forma. A gente vê Santa Teresa, por exemplo, né? Dá um exemplo curto e rápido aqui. Ela é uma moça bonita, galante, sonhava lá em se casar com um gentil homem, etc, etc. Sendo que, na verdade, era o que Deus queria dela, bastaria ordenar tudo isso para ela se tornar também uma moça bonita espiritualmente
e se tornar uma esposa do rei dos cavaleiros da igreja militante, que é Nosso Senhor, se tornar uma esposa de Cristo, né? De todas o pensamento dela estratégico, de ordenar tudo isso para a missão que ela haveria de cometer, de cumprir, né? E da mesma forma como Santo Inácio também, que era um combatente, na verdade o combate era outro, era espiritual. O Pedro pescador, a pesca era outra. A pesca era outra, isso. Então é interessante isso, porque mesmo nos tempos nossos, e que a gente fica perguntando qual tipo de santo seria o santo dos nossos tempos, a gente tem que meditar exatamente isso, no que a gente... qual o sinal de contradição que nós temos que ser no nosso tempo, e esse seria o santo dos nossos tempos, né? Como tinha na Renascença aqueles problemas ali de vaidades, de começos de luxos, de riquezas, né? No nosso tempo é uma espécie de renascimento reeditado, né? Talvez piorado, não sei, eu não crio própria minha, que é bem piorado. Bom, mas cada época com seu desafio, né, com suas dificuldades de lidar com os problemas que parecem talvez fáceis para nós imaginar a saída, porque nós já sabemos como é que a coisa se desenrolou e quais poderiam ter sido as coisas a serem feitas, né? E ficamos meio cegos quanto ao nosso tempo. Mas aí é em cada um de nós, cada material que Deus nos oferece, né? Cada limão que a gente recebe, a gente fazer a nossa limonada ou a nossa caipirinha de pinga ruim, né? Mas é isso. Se eu quiser comentar mais alguma coisa a respeito, se bem que o horário já anda avançado, então muito obrigado. Então. Obrigado a você, Márcio. Não, é isso mesmo, Márcio. Eu acho assim. O Chess dizia que o santo da época não é o santo que a época deseja, mas é o santo que vai contradizer os valores daquela época, né? E veja que, como você disse, né, o Nosso Senhor usa todas as habilidades físicas e os dons físicos e intelectuais daquela alma, né? Às vezes, inclusive, antes da conversão, eles usavam essas habilidades físicas contra a igreja, né? O caso de São Paulo, né? O caso de São Paulo, o caso de Santo Agostinho, que se não se convertesse, provavelmente ia se tornar um poderosíssimo inimigo da igreja, né? Então, essas mesmas habilidades mentais, físicas, são usadas para, enfim, para, depois de convertido, o santo engrandecer a igreja, né? E algumas outras habilidades Deus dispensa. Deus dispensa. Por exemplo, a Santa Teresa, né, para ficar com a nossa santa. A Santa Teresa tinha uma habilidade literária imensa e deixou, em relação à sua capacidade, poucas obras. Ela podia ser uma grande escritora, renascentista, uma grande literária, uma grande escritora enfim, algumas habilidades Deus um pouco refreia, né? Um pouco não usa, digamos assim, ou usa de forma diferente, ou usa pouco, ou dá só um vislumbre para nós dessa capacidade, né? E quanto aos santos modernos, eu não faço a menor ideia de como é que eles seriam para contradizer tudo que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, não dá para imaginar, né? O que poderia ser, né? Nós temos o Padre Pio, né? Que é do século XX, né? Que dá um pouco a noção, né? De como é que seria um santo, né? Mas, enfim, isso fica para Deus, né? Alguma outra
Alguma outra observação, algum outro comentário? Eu já estou muito falante, né, professor? Mas diga, Cristina, diga. Bom, eu colocaria que nós não lemos a vida dos santos para nos sentirmos confortáveis e nem melhor. Então, acho que vale a pena aprofundar nesses perigos, sem cuidado com o que a modernidade tenta nos passar, porque o eixo, professor, das ponderações é sempre... Nós vamos voltar um pouco naquela conversa que ultimamente tivemos ali no nosso grupo, que é o mundo psicológico, né? O que a modernidade fez, sempre empurrando a cerca mais para diante, foi incutir na nossa cabeça que a santidade é fonte de neurose. Grosso modo, é isso, né? Quem busca a santidade é um neurótico, é um doido, é uma pessoa que está possessa de restrição aos prazeres da vida. A Santa Teresa já foi considerada neurótica pelos modernos. Sim. Olha, aquela louca daquela Marilena Chauí, aquela blasfema, teve coragem de tratar o êxtase da Santa Teresa como um orgasmo. Exatamente. Tá doida. E é isso que, na verdade, o nosso isso aqui é escrúpulo. É escrúpulo contra a santidade. O que a gente vive hoje. E a questão da vaidade, voltando à ideia da cerca, né, que a cerca vai sendo empurrada. A igreja, os Chesterton parece que tem uma imagem bonita disso, de que a igreja nos protege, constrói cercas e muros para nos proteger, né? Há um limite, o fato é que a vida humana deve ser cerceada. Isso. Nós devemos cercear algumas coisas para o nosso próprio bem, para uma vida ordenada, né? Nós devemos, sim, nos proteger, colocar cercas num nível íntimo de compreensão da vida. Então, assim, aquilo deu nisso, né? A gente pensar, uma mulher bonita, não fazer uso da beleza dela, isso para nós é impensável. Não, cortesã, né? Uma mulher bonita, cortesã, com dote. E a gente se horroriza, eu estou falando a gente, não nós aqui, eu estou falando do mundo, né? O mundo fica horrorizado. Mas o que aconteceu quando a cerca digamos, objetivamente falando, da vaidade foi retirada? Nós temos pessoas fazendo tatuagem, parte íntima, achando bonito. A beleza hoje, ela fazendo tatuagem pública, né? Filmando o fazer a tatuagem. Sem falar a destruição que se fazem de corpo e de rosto, aplicando não sei o quê, e harmonização facial, quer dizer, aquilo deu nisso. Não tem dúvida. Não é? A liberdade, o liberalismo nos trouxe um conceito de liberdade muito louco, né? Porque a liberdade pressupõe e exige limites. Exige limites. E o perigo hoje é nós não conseguimos mais ter na nossa cabeça que esse escrúpulo, né? É o escrúpulo de você ser santo. É o escrúpulo de você... o escrúpulo contra a santidade. O escrúpulo contra a santidade. Né? É exatamente o contrário que aconteceu. Né? Se você pensa em cercear o seu desejo, você vai se tornar um branco opressor, ou sei lá o quê. Neurótico também. Neurótico. A psicologia moderna que vê trauma, ela só consegue analisar o problema humano do ponto de vista da repressão, né? A palavra é essa. Repressão. Reprimir os instintos. Reprimir a única solução que se vê na psicologia moderna é você dar vazão, é você falar tudo, você não se conter. Então, é o contrário exatamente do que a gente está lendo aqui. Né? É o contrário.
aquilo deu nisso me lembrou o seguinte, Cristina, não sei se vocês ficaram sabendo, agora teve um congresso em Londres, eu acho, um ajuntamento de pessoas que se consideram cachorros. Então fez um congresso lá de doguinhos humanos. Então aquilo deu nisso mesmo, né? Não tem outro jeito. Então se você estender a liberdade para as pessoas se sentirem qualquer coisa, ou experimentarem qualquer coisa, vai dar nisso, né? O Churchill dizia que os dogmas da igreja são os muros que nos protegem, e que dentro desses muros nós podemos viver num jardim de infância. Então ele dizia isso. Quer dizer, esses muros, eles são absolutamente fundamentais para nos proteger, né? E enfim, o muro é a doutrina da igreja, o muro é a prática da nossa religião, o muro é os sacramentos, né? Então esses são os muros, não tem outro jeito, né? Mas Santa Teresa vai dar pano para manga para nós discutirmos aqui, ao longo de muitas aulas, muitos encontros, se Deus quiser. Mais alguma observação? Comentário? Então, Deus lhes pague muito a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Nós voltaremos na página 46, se Deus quiser, amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.